Então, olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de Angelologia. E nessa lição, que é a lição 5, a gente vai estar falando sobre Satanás, sobre Lúcifer, o querubim ungido, como está no título da lição 5, e a gente vai entender um pouco melhor sobre esses termos, né, sobre esses títulos que Satanás carrega. E a gente quer começar primeiro justamente falando sobre isso, falando sobre esses nomes, né? Qual é realmente o nome desse ser maligno. Então a gente vai ver aí as pessoas falando em diabo, falando em Satanás, falando em Lúcifer, mas nenhuma dessas palavras são o nome desse ser maligno, né? Essas palavras são usadas aí no nosso vocabulário para se referir a esse ser, são transliterações de outros idiomas. Não é um nome em português, não é um nome que foi traduzido que significa algo em português, mas são transliterações. E para início de conversa, o que é uma transliteração, né? O que significa isso? Transliteração é quando, ao invés da gente traduzir uma palavra para o idioma não o idioma de origem, mas traduzir para o idioma destino, a gente simplesmente translitera, que é pegar a forma como essa palavra é falada e a gente simplesmente reescreve ela, sofrendo algumas adaptações, claro, né, do alfabeto do público de destino, mas poucas alterações para que o público de destino possa falar essa palavra. Mas não é uma palavra que significa realmente alguma coisa na língua traduzida, mas significa na língua original. Então, a gente vai começar por diabo, né? O diabo ele vem da transliteração de diabolos, que é a palavra grega, né? Daí diabolos é a palavra grega que significa acusador ou difamador, e é usada em diferentes passagens, inclusive, como ela é uma palavra que tem um significado na língua original, ela é usada para se referir até mesmo a ações de seres humanos, né? Paulo vai usar em 1ª e 2ª Timóteo, ele usa em Tito também essa palavra diabolos, que é em grego, para se referir a seres humanos que estão caluniando, que estão acusando, que estão difamando. Então, não necessariamente diabolos ou diabo, né, como foi transliterado para o português, é o nome próprio do diabo. É uma palavra em grego que significa aquele que acusa, aquele que difama. Como o diabo, né, vamos usar assim, né, para se referir a ele, ele é um acusador, ele é um difamador, então ele carrega esse título também. Palavras transliteradas tem aos montes, né, na Bíblia. A gente usa muito palavras transliteradas. Por exemplo, a própria palavra aleluia, né, não é uma palavra em português, é uma palavra no hebraico, né, que significa Deus seja louvado. Mas a gente poderia, toda vez que a palavra aleluia aparecesse na Bíblia, a gente poderia traduzir por Deus seja louvado. Mas a gente translitera e escreve aleluia, né, é uma palavra em hebraico. A própria palavra amém, né, é uma palavra também transliterada do hebraico. A palavra querubim, que a gente já aprendeu na lição 3, na lição 4, né, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre querubim, porque é um dos títulos que Satanás carrega. Mas querubim também não é uma palavra em português, né? A gente aprendeu que querubim, na verdade, é o plural. O in é o sufixo no hebraico para o plural. A palavra mesmo no singular é queruv, né? O querub, e o querubim fica no plural, né? Ou seja, querubins, né? Seria como se a gente fosse falar o plural dessa palavra, mas o próprio in já é o plural. Mas só para mostrar para vocês que a gente tem muitas palavras transliteradas na Bíblia. Não é só diabo, não é só esses outros que a gente vai ver. Satanás, ele veio da palavra transliterada grega, que é Satanás também, só que a própria palavra grega, Satanás, também não significa nada na língua original. Satanás já é uma transliteração da palavra Satã, no hebraico. Então a palavra original mesmo é a do hebraico Satã, que significa adversário, significa opositor, aquele que se opõe, aquele que é contra alguma coisa. E em diferentes contextos na Bíblia,
ela é designada para seres humanos. A gente vê isso em 1 Reis, 2 Reis. O próprio anjo do Senhor, que a gente já viu também em lições passadas, que é o próprio Jesus, o anjo do Senhor é descrito como Satã, no sentido de que ele se opõe lá em Números 22, quando ele se opõe no caminho de Balaão. Né? Ele se põe como um adversário no caminho de Balaão. Então, no hebraico, está ali que o anjo do Senhor se colocou como Satã. Não porque isso tem uma conotação que o anjo do Senhor é o diabo, não nada a ver com isso. É simplesmente porque essa palavra significa isso, significa adversário. Então, também, né, em outros momentos, na verdade essa é a palavra mais comum no hebraico para se referir ao diabo mesmo, né, a Satanás como o ser maligno que nós conhecemos. Em Jó, capítulo 1, versículo 6, em Jó, capítulo 2, versículo 1, né, todo o contexto nesses versículos seguintes, não só nesses versículos, mas ali em Jó. Zacarias, no capítulo 3, versículo 2, né, a gente vê esse ser maligno recebendo esse título no Antigo Testamento. Né? Como Satã é a palavra no hebraico, essa que era usada comumente para se referir ao diabo. Já diabolos, ele vem só através da transliteração grega, quando foi traduzido a Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, que já foi escrito, né, em grego, aí começou a se usar a palavra diabolos, né, para se referir a Satanás. E aí nós temos Lúcifer também. Lúcifer já é bem depois, é uma palavra que veio bem depois da transliteração de luxfero, e de tão comum que foi falando essa palavra, luxfero, em latim, ela se tornou luciferum, se tornou uma só palavra. Assim como no próprio português palavras vão evoluindo, né? A forma como a gente falava um tempo atrás já não é como a gente fala hoje. No latim se falava luxfero, e as pessoas foram usando esse termo até se transformar numa única palavra, luciferum, que significa portador da luz. Então, lux é luz e fero é portador, aquele que carrega. Então, mas por que isso, né? Por que o latim? Porque a Vulgata, que foi a tradução da Bíblia para o latim que foi feita, ela traduziu o Isaías 14, 12, que é quando tem esse contexto aí da estrela da manhã, ele traduziu estrela da manhã como luxfero. Como Isaías capítulo 14 já é um texto que se refere, que todo mundo comumente já usa para se referir ao diabo, meio que ficou relacionado, né? Culturalmente ficou relacionado. Esse estrela da manhã, Luciferum, né? Luxfero, ou portador da luz, ficou assim, carimbado, né? em Satanás, e ele então acabou carregando esse título, e esse título foi traduzido em outros idiomas transliterado. Então, em vez de a gente usar estrela da manhã em algumas Bíblias está Lúcifer, que é a transliteração de estrela da manhã em latim. Né? Então, tem mais a ver com essa coisa dos idiomas, das traduções, de como foi feito isso, do que necessariamente ser o nome de Satanás. Né? Lúcifer não é o nome próprio de Satanás, é só uma transliteração para estrela da manhã. E estrela da manhã, ela tem mais a ver com um título, como uma posição de autoridade. Né? Esse era um nome também o que era dado para o planeta Vênus, que só depois a gente foi saber que aquela estrela, né, que é a primeira que aparece na noite, também é uma das últimas a assumir quando começa o dia. A gente foi descobrir, né, com a evolução da ciência, que aquilo era um planeta. Mas na época era conhecida como mais uma estrela. E essa estrela era chamada Estrela da Manhã, porque ela era a última, né, a ficar aí aparecendo, acesa, no nascer do Sol. E ela tinha essa conotação de domínio, né, de autoridade, de uma estrela forte, né, a ponto de brigar com o Sol. Né? Isso também tem uma relação negativa, né, na mitologia, que é essa questão do Sol ser o astro maior,
né? E essa estrela está brigando com o Sol quando ele nasce, né? O Sol está com o seu esplendor vindo e aquela estrela muito pequena está ali resistindo, né, a esse astro maior. Então tem essa conotação negativa também na mitologia em outras religiões. Mas, tirando essa conotação negativa, existe essa conotação positiva de uma estrela que tem uma certa autoridade, que tem um certo domínio. E Jesus se intitula como essa estrela da manhã, né? Porque ele tem autoridade, ele tem domínio. Então, Vênus, essa estrela, ficou muito relacionada ao longo do tempo com autoridade, com domínio. E é interessante que em Apocalipse capítulo 2, versículo 28, Jesus faz essa promessa, né? A gente já em outros versículos anteriores, ele diz que ele é a estrela da manhã. E para a igreja de Tiatira, ele diz que ele vai dar essa estrela da manhã à igreja, aquela que vencer. E ele relaciona isso nos versículos anteriores com dominar sobre as nações, sobre reger as nações. Eu vou até ler para vocês aqui, que diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Então Jesus está relacionando a estrela da manhã com autoridade sobre as nações. Satanás, ele recebe, o diabo recebe esse título, né, de estrela da manhã também por essa relação dele dominar as nações, dele ser o príncipe deste mundo, né? Ele é quem rege as nações, que perverte as nações, e aqueles que obedecem a ele, né, são os filhos do diabo, são os filhos da desobediência, aqueles pelas nações que dão essa autoridade para ele, ele se faz autoridade então sobre essas pessoas. Não porque ele tem uma autoridade por si mesmo, mas porque pessoas entregam a ele essa autoridade, né? Se pessoas hoje entregam a sua autoridade a várias coisas, né? A vários ídolos. Eu posso fazer de vários objetos, de várias situações na minha vida, de ídolos. Então não é porque essas coisas têm autoridade em si mesmas. As pessoas são aí, né, cativas de vários vícios, de várias coisas. Não é porque essas coisas têm autoridade em si mesmas, mas porque o ser humano entrega autoridade a essas coisas. Então o diabo não tem autoridade por si mesmo, a não ser que os homens entreguem essa autoridade a ele. Então quando a Bíblia fala que o diabo é o príncipe deste mundo, né, ele é o Deus deste século, não é porque ele se colocou nessa posição, porque ele tem por si mesmo essa autoridade, mas senão que os filhos da desobediência, aqueles que não querem entregar sua autoridade a Deus, entregam a autoridade a Satanás. Vamos seguir então. Então a gente já explicou sobre os nomes, a gente explicou sobre diabo, sobre Satanás, sobre Lúcifer, e entendemos que esses não são os nomes próprios do diabo, mas são nomes que são títulos, né? São adjetivos nas línguas originais. Satanás não tem um nome próprio, então, assim por dizer. É complicado, né? A gente precisa usar alguma palavra para se referir a ele, quando a gente quer falar sobre ele, e então a gente acaba usando esses termos, né? Diabo, que é o difamador, o acusador. Satanás, que no original é aquele que está contra, aquele que se opõe. E Lúcifer, que é então essa estrela da manhã, que é esse ser que tem certa autoridade, né, sobre aqueles que entregam para ele. Mas vamos voltar para entender a origem desse ser, para saber de onde é que ele veio, como ele se tornou o que ele se tornou. A gente precisa voltar para o Jardim do Éden. E antes de simplesmente só voltar para o Jardim do Éden, a gente precisa entender o que é o Jardim do Éden. Também são coisas que a gente já vem falando nas outras aulas, mas o Jardim do Éden é o templo que abriga o lar de Deus. Isso é o Jardim do Éden. O Jardim do Éden foi posto numa alta montanha onde os céus e a terra se uniam, né? Criaturas terrenas com Adão e Eva juntamente com Deus e os seres angelicais. No Éden, todas essas realidades, toda essa realidade espiritual era vista diante deles, porque no Éden era onde essas coisas se cruzavam, onde as duas realidades, céu e terra, se cruzavam.
E é o plano original que foi perdido, né? Pelo qual Jesus veio para reestabelecer, convergindo nele todas as coisas que estão no céu e abaixo do céu na terra. É o que diz Efésios capítulo 1, versículo 10. Né? Em Jesus, ele convergiu todas as coisas no céu e na terra. E antes da queda, Jesus só precisou reestabelecer isso porque isso já era estabelecido antes. Aonde? No Éden. No Éden, céu e terra se uniam. E a gente aguarda o dia para que isso vá acontecer de novo, literalmente, né? Quando os céus se abrirem e Jesus vier com seus anjos para estabelecer o seu reino a partir da Nova Jerusalém. E na Nova Jerusalém a gente tem então essa restauração de todas as coisas, a gente tem a terra sendo restaurada como o próprio Jardim do Éden, e a gente vai ver então Jesus, os seus anjos, tudo isso de forma visível como era no Jardim do Éden. O Éden é descrito como esse alto lugar, né, de onde fluem rios. Né? Se rios estão fluindo do Éden, a gente entende que rios fluem de um lugar mais alto para o lugar mais baixo. Então o Éden é esse alto monte, né, esse lugar alto. E eu preciso enfatizar isso porque isso tem relação com passagens nos profetas que vão falar do Éden como esse lugar num alto monte. É uma terra de ouro, de árvores frutíferas, de pedras preciosas e de muita abundância, como a gente vê em Gênesis capítulo 2, do versículo 9 ao 14. Diz assim: do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores, agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem, do conhecimento do bem e do mal. Então é um lugar cheio de árvores frutíferas e as árvores principais. E um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. Então um rio saía do Éden para se dividir em 4. Então se saía do Éden ele estava, né, numa posição mais alta. O nome do primeiro rio era Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o obidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, e é o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Então a gente tem esses rios, a gente tem essas pedras preciosas, a gente tem árvores frutíferas, né, e toda essa abundância. Tudo isso, todas essas figuras e esses elementos, a gente encontra também compondo o tabernáculo e também o templo em Jerusalém. E também a Nova Jerusalém, que lá em Apocalipse 21 é o resgate, né, disso tudo. É o resgate desse Éden que foi perdido. Para encerrar, é um lugar também rodeado de querubins, assim como o Santo dos Santos. A gente vai ver lá em Gênesis 3, do 22 a 24, quando Deus expulsa, né, o homem e a mulher do jardim, ele diz que ele colocou querubins ao leste do jardim do Éden, com uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Então, olha só, é um lugar onde tem árvores frutíferas que compunham o cenário do tabernáculo e do templo também. O tabernáculo e o templo eram pintados, né, em todo o seu interior e exterior também, com esculturas que apontavam para esse lugar de árvores, de frutas. É um lugar de pedras preciosas, de ouro, como também era dentro do tabernáculo. O sacerdote, né, ele carregava essa vestidura com as 12 pedras, né, simbolizando as 12 tribos de Israel, mas que eram também essas pedras preciosas. Ouro, né, era o que mais tinha no tabernáculo e no templo. Tinha os querubins, né, no Santo dos Santos, guardando ali a Arca da Aliança. Tinha os querubins no templo, daí a escultura deles, né, 2 esculturas ao lado da Arca da Aliança, com 2 querubins gigantescos. Então a gente vê que o tabernáculo e o templo são um mini Éden, né? Deus expulsou o homem e a mulher do Éden, mas no momento em que Deus começa a se relacionar novamente com o homem, e a partir do povo de Israel ele vai fazer isso, ele se relaciona a partir de uma réplica do Éden, que era o lugar de onde ele se relacionava num primeiro momento com o homem e a mulher. Então quando a gente olha o templo ele tem essa conotação de um lugar onde Deus habita, assim como o Éden. Por isso que o templo era rodeado desses elementos que a gente também
vê no Éden. O Jardim do Éden, então, era o lugar do Santo dos Santos, onde Deus estabeleceu o seu trono de repouso também. Então, o Éden não é só um jardim. O Éden era a habitação de Deus. Se a gente vê isso acontecendo no templo e no tabernáculo, Deus habitando naquele lugar, e na Nova Jerusalém, que também é uma figura do Éden, Deus habitando naquele lugar, a gente precisa entender que o Éden, Deus habitava lá também. Né? Deus habitava naquele lugar. Agora, isso vai fazer mais sentido para frente, a gente vai retomar alguns desses contextos. Agora vamos falar da serpente, né? Porque quando a gente falou de Éden, a gente fala da serpente. Existe uma serpente nesse lugar chamado Éden. Adão e Eva cruzavam diariamente com seres angelicais. Lembra que Éden é o lugar onde terra e céu se unem? Se é o lugar onde terra e céu se unem, Adão e Eva viam constantemente os seres que estão no céu. Assim como o próprio Deus, né, que passeava no jardim. Poxa, se para Adão e Eva era comum o próprio Deus estar no meio do jardim, muito mais comum era eles verem os seres angelicais, os seres espirituais, rodeando aquele lugar. Então, quando a Bíblia fala que a serpente era o ser mais astuto de todos os animais, a gente precisa olhar esse termo, astuto. Astuto, do hebraico, é a palavra arum. E arum, a gente vai ver essa palavra muito em Provérbios. E olha só que interessante, em Provérbios, essa palavra é traduzida como prudente, como sábio. Ela tem uma conotação bem mais positiva. Sabe em Provérbios, quando a gente lê, que a gente vê lá, o sábio age de tal maneira, o prudente age de tal maneira, mas o tolo age, né, de outra forma. Essa palavra é arum. O tradutor, ele coloca essa palavra astuto, que tem uma conotação um pouco mais negativa, porque a gente já conhece o contexto da história. A gente já sabe que essa serpente, né, não está com boas intenções ali. Então o tradutor, ele, né, de novo, às vezes a gente fala que o tradutor, às vezes ele quer ajudar, mas acaba complicando a compreensão geral da Bíblia. É colocada essa palavra astuta, mas para a gente já ser direcionado para algo ruim. Mas quando a Bíblia fala que a serpente é o animal era o ser mais arum, né, entre todos os animais terrestres, ela pode estar, na verdade, dizendo que esse ser era um ser de outra categoria, não simplesmente correlacionando com os seres terrestres. Né? Não simplesmente dizendo, a serpente era um ser mais sábio no meio dos outros animais que a gente conhece, né? dos animais terrestres. Mas quando ela fala que a serpente era o ser mais sábio do que todos os outros animais terrestres, na verdade a gente pode entender que o que o autor está querendo fazer e nos dá a entender é que essa serpente ela é diferente, ela está em outra categoria do que os animais terrestres, ela é muito mais elevada do que qualquer outro animal terrestre. É isso que o autor está querendo dizer. A noção de que o diabo possui a cobra, né? Muitas vezes alguns dizem que o diabo possuiu a cobra, possuiu a serpente, não tem nenhum embasamento bíblico dizer que o diabo entrou na serpente. Não existe em nenhum momento isso acontecendo ali na narrativa. Há um momento em que o diabo possuiu a serpente. Já fala direto que a serpente era um ser mais sábio, como se a própria serpente já fosse um animal por si só, com aquelas características, e não que ela foi possuída por um outro ser, possuída pelo diabo. A gente vai ver que os profetas, no próprio Apocalipse, a gente vai ver que a serpente já é o próprio ser maligno, e não que alguém precisou possuí-la. A gente vai ver em Apocalipse capítulo 20, o João correlacionando todos esses momentos e esses títulos do diabo, né, num único ser, que é quando a gente entende que realmente, quando a gente vê essas palavras que a gente falou lá no início, diabo, Satanás, tá se falando desse mesmo ser, né, de um único ser, que é esse ser maligno. Apocalipse 20, versículo 2, diz assim: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, João está relacionando tudo num ser só. É o dragão, é a antiga serpente, que é o diabo e é Satanás. Então, a serpente
é o diabo. A antiga serpente é o próprio diabo. A gente vai entender melhor por que isso faz mais sentido. Agora, na sequência, quando Deus amaldiçoa a serpente, é interessante a gente ver no original, porque é um contraponto à frase do início. Aquela frase de que a serpente é o ser mais arum, né, do hebraico, mais sábio do que todos os outros animais. Agora Deus fala que ela vai se tornar, de todas as criaturas terrenas, o ser arur, que significa amaldiçoado. Então vocês veem que existe essa brincadeira com as palavras, né? Esse jogo de palavras que o autor está fazendo, do ser que antes era o mais arum, ou seja, ele era o mais sábio, uma categoria superior a todos os seres terrenos, e agora, quando Deus amaldiçoa, ele é o ser mais arur, que é o ser mais amaldiçoado de todos os seres terrestres. Então, antes ele era colocado numa categoria superior a todos os seres, e agora Deus coloca ele abaixo até mesmo dos seres terrestres que são considerados inferiores. Então, quando a gente está vendo essa relação de palavras, quando a gente vai ver que ele é o ser mais sábio do que todos os animais, a relação que o autor quer fazer não é tanto aos seres terrestres, como se a serpente fosse um ser terrestre, só que um ser com uma capacidade intelectual um pouco maior. Não. Quando a gente vê esse jogo de palavras, a gente está vendo que o autor está querendo relacionar o fato desse ser acima dos seres terrestres e depois esse ser ser colocado abaixo dos seres terrestres, né? Numa posição muito inferior. Então essa é a relação das palavras, e não necessariamente uma correlação da serpente com os outros animais terrestres, como se ela fosse só um pouquinho melhor do que eles. A partir daquele momento, também é um outro fato interessante nesse momento da maldição de Deus sobre a serpente, é que a partir daquele momento ela rastejaria no chão e comeria do pó. Então por que a serpente, se ela fosse uma cobra comum, uma cobra normal, por que só a partir desse momento Deus está dizendo para ela que ela rastejaria no chão? Isso fica claro que a serpente não era apenas uma cobra. Se fosse uma cobra normal, a cobra já rasteja no chão. A cobra já é um animal que se alimenta do pó, né? que está com a boca no pó, que rasteja no chão. Essa serpente em especial, não é uma cobra comum, porque antes ela não rastejava no chão. Ela vai rastejar no chão no sentido dela se tornar inferior a todos os outros animais. Ela vai se alimentar do pó, e a gente também vê uma relação muito legal no sentido de interessante, que o homem foi criado do pó. Então, quando essa serpente ela se alimenta do pó, a gente está dando esse significado que eu falei sobre dar autoridade. Na medida em que o homem dá autoridade ao inimigo, dá autoridade a essa serpente, é que essa serpente, então, se alimenta, né? E agora ela tem autoridade. Então, ela vai se alimentar daquilo que os seres humanos entregam a ela. Ou né, em outras palavras, ela vai se alimentar daquilo que é carnal. Né? O homem carnal foi feito do pó da terra. O homem espiritual veio do fôlego de Deus, né? Do fôlego que Deus soprou. A serpente vai se alimentar daquilo que é carnal, dos desejos carnais do homem, daquilo que o homem entrega a essa serpente para ela ter autoridade sobre ele, né? Os filhos da desobediência. Então a gente vê que essa é a grande relação aqui dessas palavras. Vamos seguir agora indo para essa palavra, querubim, né? Querubim ungido, que é o título da lição. Da onde surgiu esse termo? Da onde a gente coloca que Satanás era um querubim ungido? Vamos para Ezequiel 28, que é da onde veio esse termo, e vamos ler Ezequiel 28 para entender isso e entender que Ezequiel, a compreensão dele está totalmente relacionada com o Éden, está totalmente relacionada com essa serpente ser o querubim. Vamos lá então. O início de Ezequiel 28 começa com uma parte mais direta ao governante de Tiro, né? A gente vai ver que esse governante está agindo de forma muito errada e ele tem por trás o mesmo sentimento de Satanás. Então, quando Ezequiel vai profetizar contra o rei de Tiro,
ele está usando uma forma de falar para duas pessoas ao mesmo tempo. Tanto para o rei de Tiro, quanto para esse Satanás, esse querubim, né, a quem ele vai se dirigir, que é o mesmo sentimento que o rei de Tiro possui. Né? O coração do rei de Tiro está alinhado com as intenções de Satanás. E a gente vai ver que Ezequiel aproveita isso, né, inspirado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus, para trazer um pouco melhor esse contexto de Satanás. Então, na primeira parte, ele vai falar mais diretamente ao rei de Tiro, mas a gente vai ver que existe já alguns nuances ali que se relacionam com Satanás. Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que o seu coração se eleva e você diz, eu sou um Deus, sobre a cadeira de um Deus me assento no coração dos mares, sendo você um simples homem e não um Deus, assim, ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de Deus. A gente vai ver já aí, no versículo 2, essa relação. Tanto o rei de Tiro está com esse sentimento, quanto o próprio Satanás, né, a serpente, teve esse sentimento. Sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que possa esconder de você, que pela sua sabedoria e pelo seu entendimento você alcançou o seu poder e encheu os seus tesouros de ouro e prata, que pela sua grande habilidade para fazer negócios você aumentou as suas riquezas, e por causa delas se eleva o seu coração. Por isso, assim diz o Senhor Deus, visto que você pensa que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, eis que trarei contra você os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais irão com a espada na mão contra a beleza da sua sabedoria e mancharão seu resplendor. Então ele segue aí falando, né, e agora nos versículos até o 11 é mais voltado para o rei de Tiro, mas a gente já vê ali algumas palavras que se relacionam com Satanás. O que fica mais explícito agora é a partir do versículo 12, que praticamente, né, a palavra profética está indo em direção a Satanás. Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o Senhor Deus. E aí presta atenção. Você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Aí a gente já vê que a origem de Satanás era a de um ser perfeito, a de um ser que foi criado, né, sem maldade. Né? Ele foi criado sem o mal em si. A gente precisa entender que isso faz parte da narrativa para a gente entender a figura de Satanás. Ele já não foi criado com maldade, porque Deus não cria o mal. Né? Ele foi criado de forma perfeita, mas com liberdade. Versículo 13. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Jardim do Éden, pedras preciosas que a gente viu que compunham o cenário do Éden, e Deus está dizendo que este querubim, ele não falou de querubim ainda, ele falou sobre só ser um ser cheio de sabedoria e perfeição. Ele, quando estava no jardim, ele ainda mantinha esse status, né? Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Agora sim, no versículo 14. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Então a gente vai ver querubim da guarda que foi ungido. Deus estabeleceu ele no Monte Santo de Deus, que é o Jardim do Éden, né? É o jardim que ficava num monte, que ficava no Monte Santo de Deus. E a gente entende que no momento que Satanás estava ainda no Jardim do Éden, quando ele foi criado no início, ele ainda permanecia nessa posição de dignidade, né? Alguns vão dizer que Satanás caiu muito antes, né? A rebelião de Satanás aconteceu muitos anos antes do homem ser criado, antes da criação do mundo, mas pela narrativa de Ezequiel 28 a gente entende que essa serpente, quando ela estava no Jardim do Éden, ela ainda não tinha caído naquele momento. Ela ainda compunha aquele cenário onde céu e terra se uniam, e ela ainda estava nessa posição de querubim ungido da guarda,
né? E ela passeava no meio daquelas pedras preciosas que existiam no jardim. Você era perfeito nos seus caminhos. Então, enquanto ela estava no Jardim do Éden, o Jardim do Éden já existia, já tinha sido criado. Foi depois dos 6 dias da criação. E Satanás ainda estava perfeito nos seus caminhos. Desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Então, depois que o Jardim do Éden foi criado, é que se achou iniquidade em Satanás. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o amaldiçoei e lancei fora do monte de Deus, fora do Jardim do Éden. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Onde tinha as pedras brilhantes? No Jardim do Éden. Onde era o monte de Deus? Era o próprio Jardim do Éden. Ele era um querubim da guarda e ele foi amaldiçoado, né? Ele foi expulso do jardim nesse momento. No momento em que se achou iniquidade, que se achou violência no coração dele, nesse momento Deus expulsou Satanás, expulsou a serpente do jardim. É nesse momento. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o lancei por terra, né? Foi lançado no chão. Agora ele vai rastejar no chão, agora ele vai comer do pó. Deus lançou ele por terra. Eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. E aí, na sequência, ele vai falar mais agora em relação de novo ao rei de Tiro. Mas nesses versículos aí do 12 até o 17, a gente vai ver isso sendo bem direto para a serpente, para Satanás. E aí a gente entende que a serpente, quando estava no Jardim do Éden, ainda compunha esse cenário de céu e terra se unindo e ainda tinha uma dignidade na sua posição. A queda de Satanás, a expulsão de Satanás do monte de Deus aconteceu em Gênesis 3. Ali que aconteceu a rebeldia, ali que aconteceu a rebelião, ali que aconteceu a queda de Satanás, e não antes.